Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós estamos continuando nosso curso de cozinha piauiense com mais uma aula e nós vamos falar de cultura piauiense. Vamos continuar aquele assunto que nós iniciamos na aula anterior, certo? Hoje nós vamos entrar um pouco nas artes cênicas, né? Então, sobre a cultura do Piauí, temos dois grupos muito importantes que são o Grupo Arém e o Grupo Scarlet. O Grupo Arém, que é teresinense, ele surgiu ali no meio da década de 1980, né, durante um evento que homenageava o Chico Pereira, que é um artista de Campo Maior, né, autor de peças de teatro, um dramaturgo, que é muito famoso nacionalmente. E eles encenaram a peça Os Dois Amores de Lampião, de Maria Bonita, e Agora Só Revelados, que depois, né, foi encenado com os espetáculos Raimundo João Fita na Roleta da Vida e Raimundo Pinto Sim Senhor, que é o mais famoso, né, deles, e o Ramanda e Rudá, que com essas quatro peças formaram a tetralogia, né, são quatro peças, tetralogia, não é trilogia, é tetralogia, Raimundo Raimunda, que é essa famosa tetralogia do teatro piauiense, que é uma das mais importantes do teatro piauiense, não a mais importante. Né? O Parém teve uma grande relevância e ainda hoje ele existe, ele continua ensinando peças, né? E promove o Festiluso, né? Os integrantes dele promovem o Festiluso, que é um festival de teatro em língua portuguesa. O grupo Scarlet, por sua vez, ele surgiu na cidade de Floriano, com jovens florianenses, né? E atualmente ele é responsável pela Paixão de Cristo, que é o segundo maior teatro a céu aberto do Brasil, perde apenas para o de Caruaru. Tem aqui no slide vai ter algum histórico do grupo, né? Eu espero que vocês leiam. Mas o que é mais relevante é que eles acabaram criando um núcleo de teatro no interior do estado e que conseguiu alcançar uma relevância nacional. Né? Eles também promovem festivais, os responsáveis pelo grupo, e assim continuam mantendo, né, o teatro, as artes cênicas piauienses com uma grande relevância no cenário nacional. Em relação à dança, eu destaquei aqui dois artistas, mas existem vários, sim, vários setores, mas eu queria dar destaque aqui para a Luzia Amélia, que é essa teresinense. Ela foi a primeira que teve uma graduação, né, um estudo formal, uma formação formal, digamos assim, né, na Universidade Federal da Bahia, que é um grande centro da dança do Brasil. A Universidade Federal da Bahia é uma grande referência. E a Luzia Amélia, ela produziu os grupos, né? Teve os grupos aqui, o grupo de dança alternativo e o Balé Folclórico de Teresina, que com certeza é o mais famoso, e que nos anos 90, né, em 1997, ela montou o espetáculo Calango, e a dança do Calango ficou nacionalmente conhecida, né, foi bastante premiada e tal. A Luzia Amélia também ela foi gestora da escola de dança, Leni Argento, que fica ali na Central de Artesanato. Acho que vocês conhecem ali no complexo da Praça Pedro II, né, que tem o teatro, tem a praça, tem o Central de Artesanato, e a escola de dança Leni Argento fica ali na Central. O Marcelo Evelyn, ele é considerado um dos grandes nomes da dança contemporânea brasileira. Né? Ele é piauiense, ele morou muito tempo fora na Europa, então tem muitas ligações com a Europa. Ele veio para o Piauí nos anos 2000 e criou o núcleo do Dirceu, que reunia não apenas dança, mas outras expressões artísticas lá. E revolucionou muito a dança no estado naquela época, né? Na década dos anos 2000.
eles tinham como sede o Teatro João Paulo II, que é o Teatro do Dirceu, mas depois eles acabaram criando um galpão no Dirceu, né? Então, o Marcelo Evelyn tem vários espetáculos, entre eles o Bull Dancing, que é o que faz uma relação da dança, é uma visão contemporânea do Bumba Meu Boi, digamos. E ele é bastante premiado mundo afora, tem muitas resenhas, né, a respeito do trabalho dele. Então ele é bastante considerado, é um grande nome da dança do Piauí também. Logicamente tem vários outros artistas que eu estou citando apenas alguns só para estimular vocês a... Então, gente, continuando, né, vamos falar aqui das artes cênicas do humor, que nós temos três grandes nomes, que são o João Cláudio, o Dirceu Andrade e o Amaury Jucá. Aqui o Amaury, aqui o Dirceu e aqui o João Cláudio. São três peças importantes da nossa cultura, né, que são esses humoristas que revelam uma característica bem peculiar da nossa identidade piauiense, né, que é o nosso humor. E eles são, os três são de Piripiri, na cidade ali no norte do estado, 160 km de Teresina, que é a cidade que eu nasci também. E o Dirceu, que é esse aqui do meio, acho que todos vocês conhecem os três, né, muito bem, mas o Dirceu, ele foi redator do João Cláudio, quando o João Cláudio tinha um programa chamado A Química do João Cláudio na TV Pioneira, que é a atual TV Cidade Verde. E ali, ele como ator, ele foi ser garoto propaganda das empresas do grupo, do atual grupo Cidade Verde, né? E criou um personagem chamado Zé Bandeira, que era tipo um torcedor do Brasil para a Copa de 1994. Ele tinha um slogan que era a vista é a praça do jeito que tu quiser, né? Para ajudar a vender as coisas do grupo. E ele fez muito sucesso, né, na televisão naquela época. E a partir daí, né, ele já trabalhava com humor e tal, e foi fazendo suas peças de teatro, essas peças humorísticas. Né? Ele em seguida se juntou com a Amaury Jucá, que era um ator que estava trabalhando ali em peças como Raimunda Pinto, Sim Senhor, né, do Grupo Ele já, esse Vaso Suspirado também, que era do Grupo Arém. Quando os dois se juntaram e formaram uma dupla que no ano 2000, né, nos anos 2000, durante a década dos anos 2000, fez muito sucesso aqui em Teresina, com espetáculos como Jumento e o Bode, Penélope e Charmosa, Na Fila de Espera, Feura Pega. Então os dois formaram uma dupla que era imbatível, né? Assim, foram chamados para programas nacionais, apareceram em rede nacional. Eles são muito... atualmente a dupla não existe mais, né, como dupla, mas eles têm muitos trabalhos de destaque, né, na cultura piauiense. O João Cláudio, ele dispensa apresentações, né, ele trabalhou com Chico Anísio, ele é conhecido, ele tem um destaque nacional, reconhecido nacionalmente como um dos maiores, se não o maior imitador de Luiz Gonzaga, e ele tem muita ligação com essa questão da cultura nordestina, da cultura piauiense, cultura de raiz. Né? Ele gravou como cantor a Cantata Gonzaguiana, ao lado da Orquestra Sinfônica de Teresina, né, em 2012. Ele tem várias peças também de humor, vários espetáculos de humor, como De Médico e Louco Todo Mundo Tem Um Pouco, O Dia que Monsanto Perdeu um Emprego. Piauiense do Rio de Janeiro, acho que foi o maior sucesso dele, lá fora do estado. Né? E ele tem seus programas próprios programas de TV. Tem um programa de TV na TV Meio Norte, ainda hoje eu acho que está no ar, né, que vai ao ar. E atualmente também ele está com um projeto musical junto com a Soraya Castelo Branco, que é uma outra grande cantora parnaibana. E o Flávio Moura, que é um cantor de Teresina, né, eles formam o trio Melhor de Três, né, que eles misturam forró, misturam um pouco de MPB.
E esses três aqui, né, o João Cláudio, a Maria e o Dirceu, são grandes representantes da nossa cultura. Isso é sem dúvida, né? Aqui eu queria dar destaque a esses alguns exemplares da música piauiense. Mas a música piauiense é variadíssima, muito variada. Vocês vão lembrar de outras pessoas com certeza. Mas eu queria destacar aqui o Frank Aguiar, que eu acho que ele foi uma das figuras que mais representativas nos últimos anos, né, no cenário nacional, né, que teve um grande destaque no cenário nacional. Ele é natural da cidade de Itainópolis, né, no sul do estado. Perdão. E ele é tecladista, né, ele tinha a alcunha de o cãozinho dos teclados, Al. E ele formou sua banda, né, ao longo da década de 90, nos anos 2000. No início dos anos 2000 ele estourou com uma banda que tinha como integrantes e backing vocals, né, as vocalistas, a Simone e Simaria, que é as coleguinhas, que ele chamava de coleguinhas, e conquistou a fama nacional, né, a partir ele foi gravando discos e foi se destacando, né, ele teve um grande sucesso durante a época dos forrós eletrônicos, que tinham como um dos expoentes aquela gravadora Som Zoom, do Ceará, né? Que foi nesse cenário que o Frank era artista da Som Zoom, que o Frank acabou se destacando regionalmente e depois nacionalmente. Né? O Teófilo Lima, ele é um artista, um cantor e compositor de Parnaíba. Né? Ele vem também trabalhando desde a década de 90, no início dos anos 2000 ele teve um grande destaque aqui em Teresina. Quando ele gravou, foi na época também que ele gravou o primeiro CD dele, o Teófilo Confusão. Ele participou de vários festivais antes e tal. Ele faz um rock, né, um pop rock. Aí eu queria destacar aqui também o Vavá Ribeiro, né, que faz um MPB. Ele é natural de Oeiras, mas morou na Bahia, começou sua carreira muito jovem, com 14 anos e tal, fez turnê, começou a cantar composições próprias, cantava na noite de Teresina e foi se destacando, né? E com isso alcançou sucesso. E ele tem esses dois álbuns, Calmaria e Do Seu Lado, né? na década dos anos 2000, que são muito bons. Eu recomendo, se vocês escutam. Tem também a banda Vale da Té, que acho que é a maior banda atualmente em atividade, né, no Piauí. Eles também fazem um pop rock, com alguns experimentalismos, né? Eles têm na figura do vocalista o Quaresma, né? E todos os integrantes são músicos também daqui de Teresina, né? Natural de Teresina. E também tem um grande destaque na nossa cena musical. Aqui, como eu falei, são só alguns. Eu poderia citar também algumas coisas mais populares, tipo Maria da Inglaterra, Raimundo Soldado. O Raimundo Soldado é maranhense, né? Mas ele também tem uma grande influência aqui no Piauí. Ele morava aqui em Timon. Timon faz parte da Grande Teresina, né? Então acaba considerando ele como piauiense e tal. Enfim, Piauí tem muitos artistas. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de vários. E aqui era só para dar uma pequena amostra. Eu queria falar de cultura pop porque a gente também não tem como fugir disso, né, de cultura pop. A Stephanie, ela nasceu em São Paulo, mas a família dela é do interior do Piauí, da cidade de Inhuma. Né? A mãe dela tinha trabalhava em São Paulo, ela chegou a ter uma banda lá, só que o esposo dela foi assassinado. E depois que o marido morreu, ela voltou com a família para Inhuma. Em Inhuma, ela virou costureira e tal, perdeu muito, né, em questão financeira. E a Stephanie começou a trabalhar também pré-adolescente, adolescente, com backing vocal de bandas, né, de forró. E aí ela foi produzindo material próprio, tá? Ela fazia uns clipes muito amadores, né?
mas que acabavam dando um destaque, né? Tendo destaque na internet e como música local. Ela cantou com o Edson Lima, que era da banda Limão com Mel, né? Que naquela época ele já estava com a Gatinha Manhosa. Banda de forró, cenário de forró. E a Stephanie estourou quando ela fez a versão da música Thousand Miles, da Vanessa Carlton, né? Que ela disse que gostava muito daquele filme As Branquelas, que é dos irmãos Warren, e gostava da cena do Latrell, né? Latrell, né? Do, e fez uma versão daquela música Thousand Miles, que é que no meu CrossFox eu vou sair, né? E acabou viralizando no Brasil inteiro. Foi um dos, acho que não vou dizer quando foi o primeiro viral, mas foi um dos grandes virais da internet brasileira, né? Um dos grandes primeiros virais da internet brasileira. O Whindersson Nunes, por sua vez, ele também começou jovem, né, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, no ano 2000, a publicar vídeos na internet, né? E ele começou a viralizar quando ele fez uma paródia da música Volta Estourado, né, do Israel Novaes, em 2012. Você vê aí que ele demorou mais de uma década para realmente estourar, né? Que era o Voto Reprovado, que ele faz uma encenação dentro de uma escola, né? Uma coisa bem adolescente. E ele atingiu 5 milhões de visualizações numa semana. Isso também é uma característica de viralização, né? Foi depois da Steph. E a partir daí ele foi investir nisso, né? De produção de vídeos e acabou se tornando o maior youtuber do Brasil em 2016. Né? Com seu humor, né, sua forma de falar e tal, ele acabou se tornando o maior youtuber do Brasil. Aí hoje em dia ele já foi ultrapassado, né? Tem o Lucas Neto aí, tem o Condzilla, acho que os dois canais maiores, mas ele continua ainda com uma relevância muito grande. Em 2022 ele é o terceiro maior youtuber do país. Não é pouca coisa, né? Eu vou deixar no Google Classroom alguns textos falando dos dois, para quem tiver mais curiosidade, mas textos acadêmicos mesmo, falando sobre cultura pop, sobre a Stephanie e sobre o que é cultura pop, certo? Para vocês, quem tiver curiosidade de ler. Agora voltando um pouquinho, eu queria dar um destaque na literatura também, piauiense, falar de três grandes nomes, vai ficar faltando gente, claro, mas sim, eu queria falar de Agadobal, que é um poeta que teve uma grande repercussão no Piauí, ele é da chamada geração de 69 e tal. E ele é inovador em relação ao seu ritmo, né? Segundo as críticas, né? Ele é inovador em relação ao seu ritmo e as inovações no trato das palavras e quanto ao rigor formal também, né? Agadobal é um grande nome, né? Existem várias homenagens a ele aqui no Piauí. Temos o Assis, aqui é o Agadobal, esse senhorzinho aqui, que está com o livro na mão, aqui o Assis Brasil. O Assis Brasil, minha gente, é interessante ele ser meio desconhecido aqui no nosso estado, mas ele é considerado um dos maiores escritores infantos juvenis do Brasil. Ele tem uma obra enorme, ele tem mais de 100 livros lançados. Muitos livros dele são infantos juvenis. E ele tem muita preocupação tinha, né? Infelizmente faleceu ano passado, mas ele tinha uma grande preocupação em dialogar com os jovens, né? Logicamente, o livro dele mais conhecido são Os que Bebem como Cães, né? Mas ele também tem vários outros livros de vários estilos e tal. É um grande expoente da literatura piauiense. Torquato Neto, que é o nosso poeta mais conhecido, talvez, acho que junto com o Mauro Faustino são os dois poetas mais conhecidos nacionalmente, né? Torquato, que foi um grande artista, jornalista, compositor, crítico, né? Cineasta, ele também fez filmes e tal.
Ele é um dos maiores nomes da Tropicália, né? Ele está no cerne da Tropicália. Ele nasceu aqui em Teresina, mas ele foi estudar na Bahia, que foi onde ele conheceu o Gil, o Caetano e a Gal. Eles depois se mudaram todos para o Rio de Janeiro, que é a capital a capital do país antes de Brasília, né? Mas ainda era uma grande cidade cultural do país. E foi lá que surgiu a Tropicália, né? Nesses movimentos se juntaram com a Capinã, Panzé, enfim, o Ali Salomão. E ele vivenciou toda essa efervescência da Tropicália, né? No álbum A Tropicália, ele está na capa do álbum, tem composições dele. A Geleia Geral, que é o grande manifesto tropicalista, né? Que também é o nome da coluna dele no jornal Última Hora. E ele ainda tem uma imagem muito presente, né, no imaginário piauiense, né, do que é Caio Torquato, até pela forma jovem, né, de quando ele faleceu e tal. Então, Torquato ainda vive muito, né? Aqui tem a Sala Torquato Neto, tem muitas homenagens, muitas pessoas gravam músicas dele. A Adriana Calcanhoto gravou há alguns anos um poema dele, musicou um poema dele também. Enfim, muitos poemas do Torquato são musicados, né? Então, gente, é isso. A aula de hoje fica por aqui. Eu realmente queria só lançar para vocês a ideia de tentar mostrar para vocês que no Piauí nós temos muita cultura, nós temos muita cultura diversa, desde as coisas mais eruditas, as questões mais populares, e que nós não devemos nos envergonhar da nossa cultura de forma alguma ou achar que somos menores em relação a outros estados, não. Acho que a nossa cultura ela precisa ser mais visualizada. A gastronomia, a cozinha é um elemento cultural muito importante. Então, quando eu trago essa cultura do Piauí, eu quero que vocês tenham orgulho do Piauí, né? Entendam, conheçam ou lembrem um pouco mais de alguma coisa que vocês já conhecem, né? Reflitam em cima disso, né? De como a cultura e a cozinha inserida, a cozinha piauiense dentro desta cultura, como é que a gente pode valorizar e como é que a gente pode se orgulhar dela, certo? Essa aqui é a que eu queria deixar para vocês na aula de hoje e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!